Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. A gente está na época do Halloween, essa época aí que todo mundo fica postando conteúdos voltados para o assunto de terror. Até eu já fiz isso nos anos anteriores aí. Então no vídeo de hoje, não é bem um top 5, mas eu peguei 5 monstros famosos e trouxe uma história de cada para representar cada um deles, desses, pelo menos os mais famosos, né? Que são os mais usados nos filmes, na cultura pop em geral. Não é muito top 5 porque eu não pus na minha ordem de preferência. Apesar de a primeira posição é a minha preferida, mas eu vou comentar um pouco sobre elas aqui. Tanto não é a minha top de preferência, nem da história, nem da de monstro, porque o meu monstro preferido desses famosos é o lobisomem. Eu adoro eu gosto bastante de história de lobisomem. Fantasma também, mas lobisomem, para não ser tão comum como fantasma, é um dos meus preferidos. Então a primeira história que eu vou falar aqui já foi publicada aqui nessa revista do horror. Era um dos especiais que a Abril lançava aí no final da vida dela. Inclusive essa capa aqui, falando de Abril, ela é uma abrilagem. Esse é um termo que a gente usa lá nos podcasts, no site do Aracnofan, que é o outro site que eu participo. Quando a gente quer dizer, se referir a alguma coisa, alguma mudança que a Abril fez, alguma coisa. E essa capa aqui é um exemplo dela, que é essa... A original aqui não tem esse monstro, esse lobisomem, esse bicho feio aqui, acho que é um lobisomem, parece, na sombra. Na verdade é o Mancha Negra que tá aqui na capa original. Vou deixar aqui para vocês verem a comparação. Mas enfim, falar em lobisomem é exatamente isso que tem nessa história que eu vou falar aqui, que é essa história aqui do A Fera Interior, história do Mickey. Ela é do Ronnie Megrad e desenho do Joaquim Canales Sanches. Ela foi publicada pela primeira vez em 1998. Quando eu chegar nela aqui, eu falo aqui, ó, Fera Interior. Antes de começar a falar da história, eu vou bater na mesma tecla que terror mesmo é folhear essas revistas da Abril aqui, que ela se abre toda, como vocês podem ver aqui, ó. Já se quebrou toda, era um parto para tentar abrir essas revistas. Mas enfim, na história aqui, ó, na Fera Interior, o Mickey e a Minnie vão visitar um tio da menina, no caso, que mora na Escócia, numa região que está sendo assolada por um lobisomem. Eles usam esse monstro para fazer propaganda da pousada do tio. E tem todo esse clima. O próprio desenho do Canales Sanches, atualmente ele ainda desenha histórias da Disney, volta e meia. Nos vídeos que eu faço de review aí aparecem histórias dele. Mas aqui ele fez um desenho bem sombrio para combinar com história de terror. Aos poucos a gente vai sabendo mais sobre o lobisomem, etc. Uma história bem interessante. Eu falei, não é das minhas preferidas, até de lobisomem, mas eu quis trazer essa aqui até porque tem o Mickey e eu queria representar ele aqui, já que as outras ele não vai voltar a aparecer mais. Mas enfim, essa é a primeira história de lobisomem. Saiu nessa Disney Horror aqui. Eu acho que eu falei terror no começo, enfim. Vamos para a segunda aqui, e para isso eu trago aqui a edição da seleção Disney aqui, do Casa Mal Assombrada. Tem só a história de terror, e a história que eu quero comentar aqui é um vampiro que incomoda muita gente, aqui do Zé Carioca. Ela é de 1981. Na história aqui, o vampiro, Conde Drácula, ele acaba perdendo a hora de fazer suas coisas noturnas que ele normalmente tem que fazer. Ele acaba se escondendo dentro do armário do Zé para dormir e esperar a noite para poder sair de novo. Só que o Zé acaba acordando sem perceber e sai com a capa do vampiro, e todo mundo começa a achar que o Zé é um vampiro. Aquele tipo de história de o hábito faz o monge. A história efetivamente não é bem divertidinha. O Conde Drácula, ele voltou a aparecer em uma outra história, numa inclusive chamada A Volta do Vampiro. Eu acho ela mais meia boca que essa daqui. Essa daqui eu já acho bem melhor. E o Zé também é o protagonista da próxima história que eu vou falar aqui. Ela saiu aqui em várias outras edições, obviamente, mas a edição que eu trouxe aqui, que é a que eu tive em mãos mais fácil, foi essa edição da Disney Big aqui. E a história em questão está aqui no final, deixa eu ver aqui, ó, achei. Deixa eu passar por ela. A Noite dos Zumbis, que ela é do Ivan Seidenberg e desenho do Carlos Edgar Herrero. Ela foi publicada pela primeira vez em 1979. O Zé e o Nestor estão voltando para cá depois de um dia procurando emprego, felizes por não encontrarem, como sempre. Quando alguém misterioso dá uma moeda pro Zé e de repente todos os amigos do Zé começam a agir como zumbis. Uma coisa interessante aqui é que esse tipo de zumbi não é o zumbi que a gente tá acostumado na cultura pop de morto-vivo. Ele se aproxima mais do zumbi estilo haitiano, que é uma pessoa controlada ou hipnotizada ou alguma coisa assim. Como inclusive uma outra famosa que eu até pensei em trazer aqui, mas se eu fosse fazer, ia fazer tipo histórias desses monstros só de histórias do Barks. Eu queria variar, que é a história do Donald na África, que tem o Zumba, aquele zumbi famoso lá, clássico lá das histórias do Karl Barks.
E a gente tem uma coisa que a gente tinha antigamente nas histórias, que era crossover de núcleos diferentes. Aqui a gente vê o Zé encontrando o Peralta, que é um bruxinho que aparecia nas histórias da maga, coisa que volta e meia acontecia antigamente. Para o próximo monstro na lista aqui é a múmia. E aí sim eu trouxe uma história do Karl Barks, que ele não podia ficar de fora. E a história que eu escolhi para trazer aqui é o Anel da Múmia. É uma história, além de ser uma história bem interessante, ela se destaca porque é a primeira história longa escrita e desenhada pelo Barks com o Donald. Ele já tinha feito histórias curtas, já tinha feito a primeira história, que inclusive eu acabei de passar aqui, que é o Tesouro Pirata, mas não era só dele, ele tinha outras colaborações. História longa mesmo do Donald, escrita e desenhada pelo Barks. A Anel da Múmia é a primeira. Ela foi publicada em 1943. Na trama aqui, o Donald e os meninos vão visitar uma exposição de múmias no museu e o Guinho acaba desaparecendo. E eles acabam seguindo a múmia até o Egito para tentar resgatar o sobrinho. Uma coisa, além de ser interessante, é que nessa história é uma das que a gente vê mais o estilo que o Barks usava no início, de se inspirar nas revistas, em reportagens da National Geographic para compor o cenário, já que ele nunca saiu dos Estados Unidos, para ver outros lugares do mundo. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque eu quero ainda fazer um vídeo sobre essas comparações, então eu vou voltar a essa história aqui algum dia, espero que em breve, mas é isso, a Anel da Múmia é a representante da múmia aqui nesse vídeo. E para finalizar, aí sim a minha preferida, é uma das minhas histórias preferidas assim. Ela, apesar de não ter muita coisa interessante, eu vou voltar aqui para a seleção Disney. Eu vou falar aqui da Assombração do Porão do Barão. Essa daqui é uma das histórias, faz parte de uma série das histórias que o Peninha escrevia na Patada, na época que ele trabalhava na Patada e fazia várias histórias lá, que o Pena das Selvas, o Pena Kid. Ele também fazia outras coisas, ou tentava fazer, já que o Tipatinho não gostava. E essa daqui é uma das histórias que sempre me... Não sei porquê, mas ela me marcou, porque ela não tem muita... Não é aquela história minha, nossa, que história boa, não sei o quê. Uns anos atrás, quando eu fiz uma postagem sobre ela no Instagram lá, eu até comentei que na época que eu havia parado de ler Disney, ela era uma história que sempre ficou na minha memória, assim. Eu adorei quando eu encontrei ela novamente. A primeira publicação dela foi de 81. Basicamente, o Peninha escreve a história de uma assombração que fica feliz por ter assustado o barão da mansão e fica felizão. Eu falo esse negócio de ão porque a maioria das falas dos balão, entre aspas, termina com um ão. Tipo, que chateação, escutou mais alto então... Quem foi que assustou o barão da maçã, o cara de dragão. Talvez por isso ela acabou me marcando, porque é uma coisa mais pra levar em conta. Tem uma outra história com esses personagens aqui, mas ela eu acho meio... Assim como eu falei do vampiro agora há pouco, a outra eu acho bem meia boca. Essa daqui que eu acho legal, é um legalzão pra ficar no temão. Por isso que ela tinha que estar aqui na primeira posição. Olha, dessa vez nem foi tentando rimar. Enfim, a assombração do porão do balão. Do barão. É isso, essas foram as histórias que eu quis trazer aqui pra vocês. De história de Halloween, de terror. Apesar de vocês ficariam mais assustados se eu tivesse feito um vídeo mostrando a minha cara feia, mas não foi esse caso não, pra ficar ainda no zão. E é isso aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Eu deixei outras histórias de... Também tem lobisomem, de vampiros de fora. Enfim, comenta aí se vocês lembram de alguma outra. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E bom Halloween pra quem curte Halloween. Ou o Dia das Bruxas.